Você já se questionou por que algumas orações parecem alcançar o céu, enquanto outras mal tocam o solo? Em um antigo manuscrito encontrado nas cavernas de Qumran, os escribas precisavam se submeter a um banho ritual antes de escrever palavras sagradas, pois elas possuíam tal poder que faziam reis tremerem e até mesmo derrubavam muralhas. Hoje, essas mesmas palavras estão escondidas nas páginas da Bíblia, esperando serem redescobertas. São expressões que Jesus usou nos momentos mais decisivos de sua vida, mas que raramente ouvimos nas igrejas. Abba é uma delas. Naquela noite única no jardim do Getsêmani, o ar pesado impregnado com o aroma das oliveiras, o silêncio era interrompido apenas pela voz angustiada de Jesus. Com o rosto coberto de suor e sangue, ele pronunciou uma palavra que mudaria para sempre nossa maneira de entender o relacionamento com Deus. Abba. Essa palavra, preservada nos textos originais em aramaico, não era uma expressão formal ou religiosa, mas o equivalente ao nosso papai. Era tão íntima que os rabinos da época a consideravam inadequada para se dirigir ao Criador do universo. Imagine a revolução que isso causou. O Filho de Deus usando uma palavra que as crianças usavam para chamar seus pais. Nos antigos manuscritos hebraicos, encontramos registros surpreendentes sobre o cuidado com o nome de Deus. Os escribas trocavam suas penas antes de escrever o nome sagrado, e alguns até se purificavam com banhos rituais. O tetragrama Igdadu-Gagá era considerado tão santo que só o sumo sacerdote podia pronunciá-lo uma vez por ano, no Santo dos Santos. E aqui estava Jesus, no momento mais angustiante de sua vida, usando Abba. Essa escolha não foi por acaso. Em meio à dor profunda, quando o peso dos pecados do mundo estava prestes a cair sobre ele, Jesus nos ensinou que podemos nos aproximar de Deus com a confiança de uma criança com seu pai. Anos depois, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos e aos Gálatas, revelaria algo extraordinário. O mesmo Espírito que estava com Jesus naquela noite, no Getsêmani, agora habita em nós, permitindo-nos clamar, Abba Pai. É como se uma porta secreta para o coração de Deus tivesse sido aberta. Essa revelação era tão revolucionária que Paulo preservou a palavra Abba em sua forma original em aramaico, mesmo escrevendo em grego, sabendo que nenhuma tradução poderia captar completamente a profundidade dessa expressão. Abba não carrega apenas um significado, mas uma experiência de total intimidade com o Criador. Nos tempos do Antigo Testamento, o povo tinha tanto respeito pelo nome de Deus que criou substitutos para não pronunciá-lo em vão. No entanto, essa distância respeitosa foi transformada quando Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abba. Maranata, um grito de esperança, ecoava nas profundezas das catacumbas romanas, onde os primeiros cristãos se escondiam das perseguições. Mais do que um simples cumprimento, Maranata era um código secreto entre os seguidores de Cristo, uma afirmação de fé inabalável em tempos de tribulação. Essa palavra aramaica, que significa o Senhor vem ou vem, Senhor, carregava uma força que transcendia seu significado literal. Era o clamor de uma igreja perseguida que, mesmo sob ameaça de morte, mantinha seus olhos voltados para o retorno glorioso de Cristo. Quando Paulo encerrou sua primeira carta aos Coríntios com Maranata, ele não estava apenas se despedindo. Em um mundo onde os cristãos eram lançados aos leões e transformados em tochas humanas nos jardins de Nero, essa palavra era como um bálsamo para as almas aflitas. Era a garantia de que o sofrimento presente não se comparava à glória que haveria de vir. Os manuscritos antigos preservaram Maranata em sua forma original, sem tradução, como se os copistas soubessem que traduzir essa palavra seria diminuir seu poder. Nas reuniões secretas, quando um irmão sussurrava Maranata, o outro respondia com o mesmo sussurro, confirmando sua identidade como seguidor do caminho. Essa expressão também tinha um duplo sentido poderoso. Dependendo de como era dividida, Maranata poderia significar tanto Nosso Senhor vem, quanto Nosso Senhor veio, funcionando como um lembrete simultâneo da primeira vinda de Cristo. Cristo e uma expressão de esperança em seu retorno. Nas paredes das catacumbas romanas, arqueólogos descobriram essa palavra gravada junto a símbolos primitivos.
Era como se os primeiros cristãos quisessem deixar um legado para as gerações futuras, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, mantiveram sua esperança viva por meio dessa simples, mas poderosa palavra. A igreja primitiva também usava Maranata durante as celebrações da ceia do Senhor. Enquanto partiam o pão e bebiam do cálice, proclamavam essa palavra, conectando o sacrifício de Cristo com a esperança de seu retorno glorioso. Era uma forma de transformar cada refeição comunitária em uma declaração profética. Em um campo de batalha antigo entre as tribos de Israel e os filisteus, encontramos uma história fascinante sobre uma palavra que marcou a história do povo de Deus. Samuel, o último dos juízes, ergueu uma pedra e a chamou de Ebenezer, que significa "Até aqui nos ajudou o Senhor". Essa não era apenas uma pedra comemorativa, mas um marco físico de uma verdade espiritual profunda. Imagine a cena. Israel acabara de conquistar uma vitória impressionante sobre os filisteus, após anos de derrotas humilhantes. O mesmo povo que havia perdido a Arca da Aliança, seu tesouro mais sagrado, agora vivenciava um momento de redenção extraordinária. Samuel compreendeu que aquele momento precisava ser eternizado. A palavra Ebenezer carregava consigo uma história completa, falando de um Deus que não abandona seu povo, mesmo quando ele se desvia. Era um testemunho em pedra da fidelidade divina que supera a nossa infidelidade. Os israelitas haviam vivido momentos terríveis. A arca havia sido capturada, o sacerdócio estava corrompido pelos filhos de Eli, e o povo vivia sob constante ameaça dos filisteus. Foi nesse contexto de desespero que Samuel convocou o povo ao arrependimento, e Deus respondeu de forma sobrenatural. A escolha da palavra Ebenezer não foi por acaso. Em hebraico, Eben significa pedra, e Ezer significa ajuda. Era como se Samuel estivesse dizendo: esta pedra seja uma testemunha permanente do auxílio divino. Cada vez que um israelita passasse por aquele local, seria lembrado não apenas da vitória, mas também do processo que os conduziu até ela. Essa palavra nos ensina algo profundo sobre gratidão e memória espiritual. Os israelitas tinham o costume de erguer memoriais em lugares onde Deus havia operado de forma especial. Não se tratava de superstição, mas de criar marcos tangíveis para experiências espirituais intangíveis. Quando olhamos para a história completa, vemos que Ebenezer não apenas marcava uma vitória militar, mas também um momento de restauração espiritual do povo. Foi precedido por um arrependimento genuíno, o abandono de ídolos e o retorno ao Deus verdadeiro. A pedra era um testemunho silencioso de que a verdadeira vitória começa com a rendição a Deus. A Shequina, a glória manifesta no coração do deserto, era uma nuvem misteriosa que pairava sobre o tabernáculo. Durante o dia, sua presença era visível como uma coluna de nuvem, e à noite se transformava em uma coluna de fogo. Os israelitas a chamavam de Shequina, a manifestação visível da glória do Deus invisível. Embora essa palavra não apareça diretamente na Bíblia hebraica, ela nasceu da experiência do povo com a presença tangível de Deus. Deriva do verbo shak, que significa habitar ou fazer morada, e era o termo mais adequado para descrever aquele fenômeno extraordinário de Deus, escolhendo habitar entre seu povo no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, entre os querubins de ouro. A Shequina se manifestava de maneira ainda mais intensa nesse local sagrado. Era tão poderosa que apenas o sumo sacerdote podia entrar naquele espaço, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Mesmo assim, ele precisava entrar com um incensário fumegante para que a fumaça velasse parcialmente a glória divina. Quando Salomão dedicou o primeiro templo, a Shequina encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não podiam ficar de pé para ministrar. Imagine a cena. A glória divina era tão intensa que derrubava homens consagrados ao chão. Os levitas, treinados para o serviço do templo, se viam prostrados diante de uma presença que transcendia qualquer preparação humana. A história da Shequina é também uma história de anseio, quando o templo foi destruído e o povo levado para o exílio. A ausência da presença visível de Deus tornou-se uma ferida profunda no coração de Israel. Os profetas anunciavam o retorno dessa glória, mas de uma forma ainda mais extraordinária. Essa promessa se cumpriu plenamente em Jesus.
João descreve que o Verbo se fez carne e habitou literalmente entre nós, e vimos sua glória. A Shequina agora tinha uma face humana. O mesmo Deus que habitava entre os querubins de ouro escolheu morar em carne e osso. Mais surpreendente ainda é a revelação de Paulo. Agora nós, individualmente e coletivamente, somos o templo onde a Shequina habita. O mesmo Espírito que enchia o Santo dos Santos agora mora em vasos de barro. A glória que os sacerdotes não podiam suportar agora encontra morada em corações humanos transformados pela graça. Resedê, o amor incondicional. Nos antigos manuscritos hebraicos, existe uma palavra que desafia qualquer tradução: resedê. Estudiosos têm lutado por séculos para traduzir seu significado, tentando palavras como amor leal, misericórdia ou bondade constante. Mas nenhuma tradução consegue capturar completamente sua profundidade. Ela aparece 248 vezes no Antigo Testamento como um fio dourado que permeia toda a narrativa da relação entre Deus e seu povo. Resedê é mais que um sentimento. É um compromisso inabalável que persiste mesmo quando todas as razões para amar desaparecem. Vemos essa expressão em ação na história de Ruth, quando sua sogra, Noemi, tenta convencê-la a voltar para Moabe após a morte do marido. Ruth responde com uma demonstração extraordinária de resedê, abandonando sua terra, seu povo e seus deuses, para ficar ao lado de uma mulher idosa e amargurada, sem qualquer garantia de um futuro melhor. Mas é na história do rei Davi que resedê ganha suas cores mais vivas. Após seu pecado com Batseba, quando tudo parecia desmoronar sob o peso da culpa, Davi clama no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua resedê. Ele sabia que apenas um amor que transcende a justiça poderia restaurá-lo. Resedê carrega a ideia de um amor que age, não é uma emoção passiva ou um sentimento abstrato. Quando os profetas falavam do resedê de Deus, descreviam um amor que se move em direção ao objeto amado, mesmo quando este se afasta. É um amor que persegue, restaura e não desiste. Na história do profeta Oséias, encontramos talvez a demonstração mais dramática de resedê. Deus ordena que Oséias se case com uma prostituta e continue amando-a, mesmo quando ela o trai repetidamente. Isso é uma parábola viva do amor divino por Israel. Um amor que permanece fiel mesmo diante da infidelidade mais dolorosa. O conceito de resedê é tão fundamental para a compreensão do caráter de Deus que quando Moisés pediu para ver a glória divina, Deus respondeu proclamando: Eu sou abundante em resedê e fidelidade. Era como se Deus estivesse dizendo que, entre todos os seus atributos, esse era o que mais definia sua essência. Shalom, a verdadeira paz. Além da paz superficial, existe uma palavra hebraica que começou como uma simples saudação, mas acabou se tornando uma das expressões mais profundas da Bíblia: Shalom. Muito mais que um olá ou paz seja contigo, Shalom carrega um universo de significados que nossa palavra paz mal consegue expressar. Quando os antigos hebreus desejavam shalom uns aos outros, não estavam apenas desejando a ausência de conflitos, mas declarando uma bênção que abrangia todas as dimensões da vida: paz física, emocional, material e espiritual. Era o desejo de completude, de plenitude, de que nada faltasse na vida da pessoa. Em meio às constantes guerras que Israel enfrentava, shalom se tornou mais do que uma palavra. Era uma visão do mundo como Deus o planejou. Os profetas falavam de um tempo futuro quando até o lobo habitará com o cordeiro, uma imagem poética de Shalom perfeito, onde até mesmo as tensões fundamentais da natureza seriam resolvidas. Nos escritos dos rabinos antigos, encontramos uma compreensão ainda mais profunda. Eles ensinavam que o próprio nome de Deus é Shalom, não porque Deus esteja em paz, mas porque Ele é a fonte de toda verdadeira paz. Quando Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, Ele estava se apresentando como o cumprimento dessa antiga compreensão. A palavra aparece em momentos-chave da Bíblia. Quando Gideão se encontrou com o anjo do Senhor e temeu pela sua vida, Deus lhe disse: Shalom, não temas.
Essa palavra não era apenas um alívio temporário, mas uma afirmação de que, mesmo em tempos de guerra e opressão, Deus estava estabelecendo sua paz completa. No contexto do templo, os sacerdotes abençoavam o povo com a famosa bênção aarônica. O Senhor te abençoe, te guarde e te dê shalom. Ele sabia que estava prestes a realizar o maior ato de libertação da história humana. O poder do Hallel estava em sua capacidade de transformar a memória em experiência presente. Quando Israel saiu do Egito, não estava apenas lembrando de uma história antiga, mas declarando que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continuava a agir em suas vidas. Nos manuscritos antigos, encontramos evidências de como o Hallel era cantado de forma responsiva. O líder proclamava cada verso e o povo respondia com Aleluia. Era uma forma de louvor comunitário que envolvia a criação de uma experiência unificada de adoração. O Hallel também tinha um aspecto profético. O Salmo 118, parte do Hallel, fala sobre a pedra rejeitada pelos construtores que se tornou a principal pedra angular. Jesus aplicou essa profecia a si mesmo, mostrando como o verdadeiro louvor sempre apontava para o Messias que viria. Nas antigas sinagogas, descobertas arqueológicas revelaram inscrições nas paredes. Essas comunidades pareciam querer estar constantemente cercadas por palavras de louvor, lembrando que a adoração não se limitava aos momentos de culto formal. Kadosh, a santidade esquecida. Uma das cenas mais impressionantes da Bíblia ocorre no livro de Isaías, onde o profeta tem uma visão do trono de Deus. Seres celestiais proclamam incessantemente, Santo, Santo. Essa tripla repetição, única na Bíblia para qualquer atributo divino, revela algo extraordinário sobre essa palavra. Em hebraico, Kadosh significa muito mais do que apenas santo ou sagrado. Sua raiz traz a ideia de separação e distinção. Quando os serafins proclamavam Kadosh, estavam afirmando que Deus é completamente outro, absolutamente distinto de tudo o que existe. Essa palavra desenha uma linha clara entre o divino e o comum. Nos manuscritos antigos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de Qumran, encontramos evidências de como essa palavra moldava a vida diária da comunidade. Os membros se consideravam os filhos da luz, separados do mundo para viver em santidade. Para eles, Kadosh não era um conceito abstrato, mas um chamado à transformação radical do cotidiano. O impacto dessa palavra era tão profundo que influenciava até mesmo a arquitetura do templo. O local mais interno, onde a presença de Deus se manifestava, era chamado de Kodesh Hodsaim, o Santo dos Santos. Esse espaço físico representava a separação entre o comum e o extraordinariamente sagrado. Moisés, ao se aproximar da sarça ardente e ouvir a voz de Deus, foi instruído a tirar suas sandálias, pois estava em terra santa. O que tornava aquele lugar especial não era a terra em si, mas a presença de Deus que a santificava. A palavra Kadosh tem o poder de transformar o comum em algo extraordinário por meio do toque divino. Ao longo da história de Israel, Kadosh foi um convite constante à diferenciação, à santidade. O Senhor disse, sejam santos, porque eu sou santo, convocando o povo a refletir o caráter divino e viver de maneira que demonstrasse ao mundo a transformação que Deus opera. Essa compreensão de santidade era revolucionária para o mundo antigo. Pois, enquanto outras culturas viam seus deuses como versões ampliadas de seres humanos, com falhas e vícios, o Deus de Israel era proclamado como Kadosh, completamente diferente, puro e único. A palavra Kadosh também trazia consigo uma promessa impressionante. Aqueles que se aproximavam do santo podiam se tornar santos, não por seus próprios méritos, mas por um processo de transformação ao entrar em contato com o divino. Assim como um pedaço de ferro colocado no fogo começa a brilhar com o calor da fornalha, o homem, tocado pelo Espírito de Deus, se transforma. O Ruach, o sopro divino, aparece nas primeiras palavras da Bíblia. No relato da criação, Deus forma o corpo do homem, mas é o seu Ruach, soprado nas narinas, que dá vida àquele barro. A respiração de Deus se torna a respiração do homem, um momento de íntima comunhão divina que não se repetiu na criação. Os profetas antigos vivenciaram o Ruach de maneiras impressionantes.
Ezequiel, por exemplo, foi levado pelo Espírito a um vale de ossos secos, e ali viu o Ruach vindo dos 4 ventos e soprando sobre os mortos, fazendo-os reviver. Essa demonstração poderosa conectava o sopro criador de Deus com o poder vivificador do Espírito. Davi, no Salmo 51, clama para que o Senhor não retire dele o seu Ruach santo, pois ele sabia o que acontecia quando o Espírito de Deus se afastava. O rei Saul era um exemplo trágico disso, e Davi compreendia que sem o Ruach divino, até mesmo um rei ungido poderia se tornar apenas uma sombra do que deveria ser. Os rabinos antigos ensinavam que o Ruach não era apenas uma força, mas a própria presença de Deus interagindo com sua criação. Quando alguém estava cheio do Ruach, significava que essa pessoa havia se tornado um instrumento especial da ação divina no mundo. No episódio em que Elias aguardava por Deus, o Ruach se manifestou como um vento forte que despedaçava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um sussurro suave e delicado, mostrando que o Espírito de Deus não se limita a manifestações dramáticas. Nos escritos dos profetas, o Ruach aparece como agente de transformação interior. Deus promete, através de Ezequiel, que colocaria em seu povo um novo espírito, não apenas como uma influência externa, mas como uma renovação profunda que mudaria sua natureza. Essa promessa se cumpriu de forma dramática no dia de Pentecostes, quando o Ruach desceu como um vento impetuoso e línguas de fogo, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas no início, agora criando uma nova humanidade na igreja nascente. No antigo templo de Jerusalém, existia um tipo especial de louvor chamado terril. Não se tratava apenas de música, mas de uma expressão profética que transcendia as palavras humanas comuns. Terril é a palavra que dá nome ao livro dos Salmos em hebraico, e diferentemente de outras palavras para louvor, carrega uma dimensão sobrenatural única. Os mestres antigos ensinavam que esse louvor surgia quando o adorador se alinhava tão profundamente com o coração de Deus que suas palavras se tornavam um eco da própria voz divina. O rei Davi, conhecido como o doce cantor de Israel, era mestre em terril, e seus salmos não eram apenas orações, mas declarações proféticas que atravessaram séculos. Quando ele cantava, "O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita", estava profetizando sobre o Messias, mesmo sem saber. Nos manuscritos encontrados em Qumran, descobriu-se que a comunidade essênia dedicava momentos específicos do dia ao terril, um louvor profético. Nessas horas, o véu entre o céu e a terra se tornava mais tênue, permitindo que as palavras humanas se unissem ao cântico dos anjos. A palavra terril aparece em um dos episódios mais dramáticos do Antigo Testamento, quando Josafá enfrentou um grande exército. Ele posicionou os cantores à frente das tropas, mas em vez de músicas de guerra, eles cantaram terril, um louvor profético. O resultado foi uma vitória, pois os inimigos se destruíram mutuamente. Esse conceito era tão importante que Deus se apresentou como habitando nos louvores de Israel, não apenas como uma figura de linguagem, mas como uma revelação de como o louvor profético se torna um trono terreno para a presença divina. Os levitas eram treinados não apenas em música, mas também em como entrar nessa dimensão de terril. Eles profetizavam com harpas, símbolos e liras, e seu ministério combinava a excelência musical com uma sensibilidade espiritual para captar e declarar os pensamentos de Deus. Em antigas sinagogas, foram encontradas inscrições mencionando cantores designados especialmente para terril. Esses cantores não eram escolhidos apenas por suas habilidades vocais, mas pela capacidade de entrar nesse espaço profético do louvor. A palavra tzedaká, encontrada em uma pequena inscrição nas ruínas de uma antiga sinagoga, revoluciona a ideia comum de justiça. Para o mundo antigo, onde a justiça significava simplesmente dar a cada um o que merecia, essa palavra hebraica traz uma perspectiva completamente diferente. Ela vai além da ideia de justiça retributiva e carrega o conceito de restaurar relacionamentos quebrados, colocando as coisas no devido lugar no universo de Deus. Quando os profetas clamavam por tzedaká, não estavam apenas pedindo decisões judiciais corretas, mas sim uma transformação completa da sociedade.
Nos textos antigos vemos como essa palavra moldava a vida comunitária de Israel. A lei determinava que as bordas dos campos não deveriam ser totalmente colhidas, para que os pobres e estrangeiros pudessem se alimentar. Isso não era considerado caridade, mas tzedaká, visto como uma maneira de restaurar a dignidade de quem havia perdido seus meios de sustento. O profeta Amós expressou isso de maneira poderosa ao dizer: corra a tzedaká como um rio caudaloso. Ele estava dizendo que a justiça divina deveria fluir naturalmente na sociedade, não como atos isolados de bondade, mas como um fluxo constante de restauração e cuidado mútuo. Esse entendimento era tão fundamental que os rabinos antigos ensinavam que o mundo se sustentava sobre 3 pilares: a Torá, a lei, a Avodá, o serviço, a adoração, e a Gemilut, Chassadim, atos de Tzedaká. Sem essa forma divina de justiça, o próprio tecido da realidade começaria a se desfazer. O conceito de Tzedaká também está intimamente relacionado à ideia de salvação. Quando Abraão creu em Deus, as Escrituras dizem que isso lhe foi contado como Tzedaká. Não era apenas uma declaração legal de justificação, mas o início de um relacionamento restaurador que impactaria todas as nações da terra. Nos Salmos, encontramos repetidamente a conexão entre tzedaká e salvação, como o salmista canta: salvou-me a sua destra e o seu santo braço. Ele usa palavras que evocam tanto justiça quanto libertação, expressando a compreensão de que a verdadeira justiça divina sempre leva à restauração completa. Essa palavra continuou a moldar a prática judaica ao longo dos séculos, e até hoje, muitas comunidades mantêm um kupat tzedaká, um fundo comunitário destinado a ajudar os necessitados. Isso não é visto como caridade opcional, mas como uma expressão necessária da justiça divina operando por meio da comunidade. A palavra ira, frequentemente traduzida como temor, tem um significado mais profundo do que simplesmente medo ou terror. Quando o povo hebreu no Sinai experimentou a manifestação divina, eles experimentaram o que chamavam de ira. Não era o medo que os fazia fugir, mas um temor reverente que os aproximava, embora tremessem. Era uma resposta adequada ao encontro com o totalmente outro. Os antigos sábios faziam uma distinção entre 2 tipos de temor: irat haonesh, medo da punição, e irat haromen, temor pela grandeza divina. O primeiro era visto como um estágio inicial na jornada espiritual, enquanto o segundo representava uma maturidade que levava a uma relação mais íntima com Deus. Nos Salmos, encontramos uma declaração interessante: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra usada é irá, sugerindo que esse temor reverente é, na verdade, a porta de entrada para os mistérios mais profundos de Deus. Esse tremor sagrado abre nossos olhos para realidades que normalmente não conseguimos perceber. Nos escritos dos profetas, o temor aparece como uma característica essencial do Messias prometido. Isaías profetiza que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele, o espírito de conhecimento e o temor do Senhor, indicando que até o próprio Messias viveria com uma constante consciência da majestade divina. A tradição judaica antiga conta que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, amarravam uma corda em seu tornozelo. Caso ele morresse devido à falta de um temor adequado diante de Deus, poderiam puxar seu corpo para fora. Embora essa história seja provavelmente lendária, ela ilustra como o conceito de temor sagrado era levado a sério. Este temor não diminuía com a familiaridade, pelo contrário, aumentava à medida que o conhecimento de Deus se aprofundava. Os serafins, que estão continuamente na presença divina, ainda cobrem seus rostos em temor, lembrando-nos de que, quanto mais próximos estamos de Deus, mais cientes nos tornamos de sua incomparável majestade. O temor também possui um aspecto comunitário. Quando o povo vive dentro desse temor sagrado, a sociedade se transforma. A consciência da presença divina afeta tudo, desde as transações comerciais até os relacionamentos familiares. Esse temor reverente servia como uma bússola moral para a comunidade. Chesed, a misericórdia eterna, é uma palavra que revela de maneira única o coração de Deus nas primeiras páginas da história de Israel. Quando Moisés pediu para ver a glória divina,
Deus se revelou como aquele que é abundante em chesed e fidelidade, como se, de todos os seus atributos, esse fosse o que mais desejava que o seu povo conhecesse. Chesed não é apenas misericórdia no sentido comum, mas um amor que permanece fiel mesmo quando não há mais razões aparentes para amar. Os profetas usavam a metáfora do casamento para ilustrar esse conceito. Mesmo quando Israel se mostrava infiel repetidamente, o chesed de Deus permanecia inabalável. Na história de Ruth vemos chesed em ação no plano humano. Ao decidir permanecer com sua sogra Noemi, Ruth demonstra um amor que vai além das obrigações normais. Boaz reconhece essa qualidade nela e declara: seja você abençoada pelo Senhor, pois esse último chesed é maior que o primeiro. Os manuscritos do Mar Morto revelam como as comunidades antigas meditavam profundamente sobre esse conceito em seus hinos de ação de graças, frequentemente celebrando o Chesed Olam, a misericórdia eterna de Deus que sustenta a existência do universo. Esse aspecto eterno do Chesed é particularmente significativo. O salmista declara repetidamente: porque o seu chesed dura para sempre. Isso não é apenas uma expressão poética, mas uma declaração fundamental sobre a natureza de Deus, mostrando que seu amor fiel não tem fim nem limites. Na vida cotidiana de Israel, o chesed se manifestava em ações concretas de bondade e fidelidade. Era o que motivava o resgate de parentes em dificuldades, o cuidado com viúvas e órfãos e a redenção de terras familiares. Esse amor sempre se expressava por meio de ações práticas. Os rabinos antigos ensinavam que o mundo foi criado por causa do chesed, apontando para o fato de que, antes mesmo de criar o homem, Deus já havia preparado tudo o que ele precisaria para viver. Esse amor previdente e cuidadoso caracteriza toda a ação divina na história. Nos momentos de juízo nacional, os profetas sempre lembravam ao povo que a misericórdia de Deus operava dentro dos limites do amor fiel e que mesmo quando a disciplina era necessária, ela nunca ultrapassava essas fronteiras. Durante a batalha contra Amaleque, as Escrituras utilizam uma palavra intrigante para descrever a ação de Moisés: emuná. Mais do que apenas fé ou crença, essa palavra hebraica transmite a ideia de firmeza, estabilidade e confiança. Sua raiz está ligada à imagem de uma mãe amamentando seu filho, mostrando como, assim como o bebê depende completamente do leite materno para sobreviver, emuná representa uma confiança total e dependente em Deus. Não se trata de uma crença intelectual, mas de uma relação vital e de confiança. O profeta Habacuque declara que o justo viverá por sua emuná. Esta frase, citada 3 vezes no Novo Testamento, revela que essa fidelidade não é um componente opcional da vida espiritual, mas sim o próprio alicerce da existência do justo. Nos Salmos, Davi frequentemente descreve Deus como sua emuná, não apenas reconhecendo que Deus é fiel, mas que sua fidelidade é tão constante que se torna a base sólida sobre a qual podemos construir nossas vidas. É como uma rocha que permanece firme mesmo quando tudo ao redor desmorona. Os antigos rabinos ensinavam que a emuná opera em 2 níveis: emuná pequena, que é uma confiança básica em Deus, e emuná plena, que representa uma compreensão profunda que permeia todos os aspectos da vida. A história de Abraão exemplifica a emuná em sua forma mais pura. Quando Deus promete a Abraão um filho, apesar de sua idade avançada, ele creu no Senhor, firmando-se completamente na promessa divina, mesmo quando as evidências naturais pareciam apontar para a impossibilidade. Essa palavra também possui uma dimensão comunitária poderosa. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, as Escrituras afirmam que eles creram no Senhor. Foi uma emuná coletiva que transformou um grupo de escravos fugitivos em uma nação com um propósito divino. Nos tempos antigos, uma das maneiras mais profundas de praticar emuná era através da palavra amém, que deriva da mesma raiz. Quando alguém dizia amém em resposta a uma bênção ou promessa, estava declarando que aquilo era firme, confiável e verdadeiro. Era uma forma de participar ativamente da verdade expressa. A palavra kavaná reflete a intenção pura, com mais do que simples propósito.
Nos tempos antigos, essa palavra hebraica não se referia apenas à intenção, mas à arte de direcionar completamente o coração e a mente para Deus em cada ato de adoração. Os mestres ensinavam que a kavaná de um simples homem era mais preciosa para Deus do que muitas orações eloquentes, mas sem sinceridade. Os sacerdotes da tradição antiga passavam horas em preparação antes de realizar os rituais no templo. Não se tratava apenas de preparo físico, mas de um direcionamento intencional do coração. Acreditava-se que sem a kavaná adequada, os sacrifícios perdiam seu valor espiritual. Nos textos místicos judaicos sobre como alcançar a kavaná durante a oração, não bastava apenas pronunciar as palavras. Cada sílaba deveria ser impregnada com a consciência divina, transformando a oração de um monólogo em um verdadeiro diálogo com o Criador. O conceito de kavaná também se aplicava às ações cotidianas. Os sábios ensinavam que até mesmo atos simples, como comer e beber, poderiam se tornar sagrados quando realizados com a intenção correta. Isso permitia santificar cada momento da vida por meio da consciência da presença divina. Essa palavra revoluciona nossa compreensão sobre a adoração, mostrando que o valor de um ato espiritual não está em sua forma externa, mas na intenção do coração. Um simples obrigado, dito com verdadeira kavaná, pode ser mais valioso do que longos rituais vazios. Nos manuscritos antigos, encontramos orientações para os cantores do templo sobre como manter a kavaná durante a recitação dos salmos. Não era suficiente conhecer a melodia e a letra, cada palavra deveria ser cantada com plena consciência de seu significado e propósito espiritual. A busca pela kavaná também influenciava a arquitetura das sinagogas antigas, onde as janelas eram estrategicamente posicionadas para que os adoradores pudessem ver o céu, ajudando-os a manter o foco nas coisas celestiais durante a oração. Um antigo manuscrito encontrado em Jerusalém descreve a Tekuá como o movimento de um rio que retorna à sua fonte. Não se trata apenas de parar de fazer o que é errado, mas de um retorno completo ao propósito original da nossa existência, um regresso ao plano divino para nossas vidas. Essa compreensão transformava até mesmo as maiores tragédias em oportunidades de redenção. Quando o rei Davi cometeu seu grande pecado com Batseba, sua Tekuá não se limitou a uma simples confissão. Foi uma jornada profunda de autoexame que culminou no Salmo 51, uma das expressões mais poderosas de arrependimento já registradas. Os profetas frequentemente clamavam Teshuá, convocando o povo a retornar. Não pediam apenas que parassem de pecar, mas convidavam Israel a um retorno radical à intimidade original com Deus, a restaurar o relacionamento quebrado pelo pecado. Na tradição antiga, o processo de Tekuá era entendido em 5 etapas: reconhecimento do erro, remorso genuíno, confissão verbal, mudança de comportamento e, a mais importante, a determinação de agir de maneira diferente quando confrontado com a mesma situação no futuro. Durante os dias de temor, o período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, toda a comunidade se engajava em um processo intenso de Tekuá. Não era apenas um ritual, era uma oportunidade de realinhamento completo com o propósito divino, tanto individual quanto coletivamente. Os sábios ensinavam que a Teshuá foi criada antes mesmo da criação do mundo, como se Deus, conhecendo a fragilidade humana, tivesse preparado antecipadamente um caminho de retorno. Esta compreensão trouxe esperança, até mesmo nos momentos mais sombrios da história de Israel. Na história do profeta Jonas, vemos um exemplo dramático de Teshuá nacional. Quando Nínive se arrependeu, não foi apenas uma mudança externa. Desde o rei até o mais simples cidadão, toda a cidade se voltou para Deus com jejum e oração, demonstrando que o verdadeiro arrependimento afeta toda a comunidade. Ao longo desta jornada pelas palavras sagradas, vemos que o Espírito Santo ama muito mais do que simples expressões antigas. Encontramos chaves que podem revolucionar nossa vida espiritual hoje. Cada palavra revela uma faceta diferente do coração de Deus e de nosso relacionamento com Ele. São como joias preciosas, cada uma refletindo uma cor única do amor divino. Quando compreendemos essas palavras, entendemos que o amor de Deus vai muito além de nossas falhas. Por meio de Shalom,
descobrimos que a paz divina é muito mais profunda do que a ausência de conflitos. Kavaná nos ensina que a intenção do coração é mais importante que a perfeição do ritual. Essas palavras não são relíquias de um passado distante. São ferramentas vivas que transformam nossa experiência espiritual no presente. Quando clamamos Abá, não estamos apenas repetindo uma palavra antiga. Estamos entrando na mesma intimidade que Jesus tinha com o Pai. O poder dessas expressões reside em sua capacidade de conectar o céu e a terra, o divino e o humano. Elas são pontes que nos permitem experimentar dimensões mais profundas do coração de Deus. Que possamos redescobrir essas palavras em nossa caminhada. Que Maranata volte a ser nosso grito de esperança, que Shekinah nos lembre da presença constante de Deus e que Irá restaure em nós o temor santo que conduz à verdadeira sabedoria. Pois, quando essas palavras antigas ganham vida em nossos lábios e corações, nossa fé deixa de ser uma religião de rituais vazios e se torna uma jornada vibrante de intimidade com o Deus vivo. Assim como os antigos escribas tratavam essas palavras com reverência especial, que também possamos redescobrir o poder transformador oculto nessas expressões sagradas que o Espírito Santo tanto ama. Afinal, a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12.